Vamos ler um novo livro hoje, começar um novo livro, que é Um Lugar para os Excluídos. Vamos compreender qual é todos os sentimentos que acompanham as exclusões e entender também um pouco dessa dinâmica. É muito importante estar aqui com vocês. Que bom você estar aqui, Antônio, seja bem-vindo. A Diba, a Ioiô Jatobá, o Julinho, sejam bem-vindos. Um lugar para os excluídos. Quem nunca se sentiu excluído? Ok? Então, quando nós vamos para leitura desse livro, é um livro importantíssimo, que também fala da vida de Bert Hellinger. Ele também foi excluído. Como todos os homens que trazem uma visão diferenciada da vida e que contribuem de uma maneira diferente para a vida. O quanto existe esse lugar, né? Acho que é o lugar de carteirinha de muita gente, né? Bem, então vamos começar essa leitura. Vamos ler primeiro a apresentação da edição brasileira, depois vamos entrar no prefácio da edição alemã, mas como está em português, nós vamos adentrar esse conceito e esse conteúdo. Então, gostaria de convidar a Ingrid para estar aqui conosco fazendo essa leitura. Sejam todos bem-vindos. Ingrid, por favor. Consegue? Você está com o microfone Sim, fechado. consigo. Sim. Estou fechada? Ok, agora sim. Sim. Meu microfone está aberto, né? Isso, agora está ótimo. Por favor. Um Lugar para os Excluídos, apresentação da edição brasileira. No princípio do ano, Bert Hellinger me enviou um exemplar do original deste livro, seu novo lançamento. Li-o de um só fôlego e transmiti a ele comentários entusiasmados, oferecendo-me para traduzi-lo. Ele concordou, e foi essa a 6ª tradução que me confiou. Meus comentários foram publicados em sua homepage e em sua revista. A responsabilidade pela indicação deste livro, somada à longa experiência adquirida como participante, representante e tradutor em cursos de formação e treinamento em constelações familiares, levou-me a redigir esta breve apresentação para a edição brasileira. Gabriele Tenhöfer tem o mérito de ter trazido à luz, com sua entrevista, um retrato vivo e fiel de Hellinger, o mais completo de que dispomos. O retrospecto dos anos de juventude e formação, com fatos inéditos ou pouco conhecidos, ajuda-nos a entender sua posterior evolução. A entrevistadora retoma objeções levantadas na Alemanha às ideias e aos procedimentos de Hellinger. Questiona-se, por exemplo, sua concepção no espaço terapêutico em constelações realizadas diante de grandes grupos e algumas afirmações suas relativas a imigrantes estrangeiros. Curtas e incisivas, ou longas e mais fundamentadas, suas respostas esclarecem, mobilizam e, por vezes, também surpreendem. Uma pausa tranquila nos é proporcionada pelo capítulo dedicado aos 5 círculos do amor, com as correspondentes meditações ao alcance de cada um. Em seguida, retoma-se a discussão, abordando declarações sobre responsabilidade, culpa e reparações no contexto do passado alemão e, de modo especial, sobre a pessoa e a atuação de Hitler. Somos todos tomados a serviço. Esta afirmação fornece-nos uma chave para entender a posição de Hellinger ao recusar a distinção entre bons e maus. Os rejeitados têm sempre um lugar em meu coração. Com isso, coloco-me sistemicamente numa posição em que posso realmente ajudar a todos. O tema da reconciliação assume em nossos dias uma importância especial.
com a irrupção generalizada de conflitos étnicos e religiosos. Com seu novo método de seguir os movimentos da alma, Hellinger permanece a serviço das forças que conduzem a essa reconciliação. Agradeço a Bertin Hellinger pela sinceridade e integridade de suas respostas sobre o longo e rico caminho de sua vida. Aos leitores, desejo que acolham esses diálogos com receptividade e sem preconceitos, e que tirem daí algo de valioso para suas próprias vidas. Newton A. Queiroz. Agora, o prefácio da edição alemã. Estávamos em fevereiro. Saindo da rádio da Baviera, caminhamos juntos, pela neve lamacenta até a estação central de Munique. Perguntei a Hellinger, por quanto tempo o senhor ainda continuará trabalhando? Ah, respondeu ele, acho que em breve já será bastante. Tinha completado 70 anos. Um livro dele tinha sido publicado e acabávamos de fazer o primeiro programa radiofônico. Bert Hellinger? Quem é ele? Perguntou-me o redator. Somente quando lhe assegurei tratar-se de um homem que revolucionara o pensamento terapêutico é que ele confiou em mim. Com dor de barriga. Depois de ouvir as fitas com o programa pronto, o teólogo formado comentou: precisei levantar-me várias vezes e dar voltas ao redor, de pura agitação, indignação e choque de sentimentos. Uma amiga, a quem exibi trechos da gravação, disse apenas: mas onde é que você se meteu de novo, Gabriele? E quando eu quis ver os primeiros vídeos de Hellinger, em companhia de uma outra pessoa, ela se levantou logo no início e disse: não consigo assistir a isso. Ele fala como o nazista Freisler. 10 anos se passaram. O homem que presumivelmente falava como Freisler tornou-se, tem um erro aqui na digitação, tornou-se mundialmente famoso. Seus livros são lidos por milhões de pessoas em todo o mundo, em 19 idiomas, inclusive chinês, português e sérvio. Seu método de constelar famílias é oferecido em vistosos folhetos e cartazes pendurados em lojas de produtos naturais e em centros de formação de adultos. E ele é suspeito. Já naquele tempo, tinha quebrado muitos tabus, e era um desafio para os ânimos combativos e rebeldes que tinham aplaudido os ideais libertários de 1968. Autonomia e emancipação foram as palavras sagradas que muitos levantaram contra esse homem que falava de vinculação e de ordens do amor. Autodeterminação, liberdade, resistência, mas ainda era um protesto inocente. Hellinger continuou a trabalhar. Em breve, diante de grandes grupos, o que foi e ainda é um motivo de escândalo, cada vez com maior frequência, as constelações mostravam quão incisivamente o nacionalismo continuava a atuar nas famílias. Talvez fosse esse o seu foco principal, que pouco a pouco se deslocou. E quem não se importa com temas como fuga e banimento, nazismo e resistência, assassinato de inválidos, mortes nos bombardeios de Dresden, de Dortmund, de Hamburg? Em que família alemã não existem perpetradores ou vítimas? As constelações trouxeram à luz novas e chocantes revelações para muitos. Por exemplo, que perpetradores e vítimas estão vinculados entre si? Frases como "eu acolho os perpetradores em meu coração" eram uma provocação, pois foi apenas nos últimos 30 anos, desde o milagre econômico e a rebelião de 1968, que os alemães aprenderam a tomar consciência das vítimas. Em seguida, Hellinger viajou por todo o mundo: Israel, China, Japão, Sérvia, Coreia, Austrália, América do Sul.
Em quase todos os países, teve de lidar com guerra e tortura, resistência e desterro. O trabalho com guerrilheiros, índios, fascistas e antifascistas, guerrilheiros e lacaios de outros poderes o mudou. De repente ficou claro. A mudança começa na alma, e apenas na alma. Mas a paz só é possível quando desmontamos as antigas trincheiras e deixamos de excluir os perpetradores. Então, tudo se tornou definitivamente político. Hellinger foi acusado de ofender as vítimas e de zombar delas. Na Alemanha, esse homem atingiu o calcanhar de Aquiles do espírito da época, pois estava em voga a atitude politicamente correta, entre aspas, tão natural à primeira vista, de tomar o partido das vítimas contra os perpetradores. Então, algo aconteceu em Leipzig. Um pesadelo para qualquer terapeuta. Uma cliente que tinha feito uma constelação com Hellinger suicidou-se. Não sei quantos terapeutas já passaram por isso. Naturalmente, esse é um segredo bem protegido. Agora havia alguém no Pelourinho. Um sussurro percorreu o reduto dos terapeutas. O método inteiro caiu em descrédito, principalmente na mídia. Um artigo no seminário Der Spiegel, que é traduzido é o espelho, desencadeou o ataque contra Hellinger. As acusações eram muitas. Que espécie de formação ele tem? Uma vez missionário, sempre missionário. Tolices esotéricas. Um monte de diletantes que imitam isso. Um católico com fantasmagorias que prega ordens reacionárias e exige submissão. Um homem que, em tempos de crise, sabe manipular ovelhas sem vontade e pessoas que precisam de orientação. Além de tudo, um inimigo das mulheres. E agora, uma morte. Mais tarde, circulou um texto de Hellinger, onde ele se dirige a Hitler como a um ser humano. Para piorar a situação, Hellinger mudou-se provisoriamente para a casa da antiga repartição da chancelaria do Reich, em Berchtesgaden, porque a reforma de sua casa não terminara a tempo e não se encontrou outra residência para alugar. Quando visitei Bert Hellinger para fazer a entrevista que resultou este livro, ele me apanhou no aeroporto de Salzburg. Então, atravessamos várias aldeias, conversando sobre diversos assuntos. De repente, ele disse: "Agora vou mostrar-lhe onde eu morei." E dirigiu o automóvel por uma estrada secundária, ladeada por pinheiros, até o pequeno prédio da antiga chancelaria, convertida num prédio residencial comum. Em seguida, ele me contou a história do vagão-restaurante de Hitler. Primeiro, ele foi utilizado por Montgomery, depois por Adenauer, mais tarde por Willy Brandt. Quando foi a Erfurt, em sua primeira visita à República Democrática Alemã. Finalmente, a Rainha Elizabeth viajou nele, através da Alemanha. Foi o seu único comentário. A campanha da imprensa contra Bert Hellinger provocou uma enorme insegurança. Instituições de formação de adultos e associações inteiras afastaram-se dele. Representantes de seitas foram mobilizados. Escolas públicas para adultos cancelaram cursos programados como se fossem batatas quentes. Clientes que tinham obtido mais saúde e alegria de viver a partir do trabalho com Hellinger ou com constelações familiares, pessoas simpatizantes ou fascinadas pelo trabalho das constelações, terapeutas, pedagogos, todos eles ficaram de repente incomodados, perguntando-se: será que de repente nos tornamos nazistas?
pois a emancipação e a convicção antifascista pertencem ao código das virtudes básicas de uma pessoa decente. Convertemo-nos em sonhadores esotéricos? Em reacionários insanos? Em adeptos ingênuos de velharias? Instalamo-nos na paz, na alegria e no amor pela ordem? Erramos ao deixar-nos tocar? Renunciamos à inteligência? Somos ovelhas cegas que, sem saber, confiaram num sedutor? Tornamo-nos sequazes, ofuscados, fiéis de um rebanho? Cada um ficou sozinho com as suas perguntas. Muitos, então, chocados e sem fala pela forma como foram desacreditados. Alguns ficaram com medo e perguntaram: por que Hellinger não responde a isso? Nossa adolescência ficou muito para trás. Ficamos mais velhos. As ideias rebeldes de antigamente se estabeleceram e se consolidaram num cânon político. Contudo, não sabemos, há muito tempo, em nossa alma, que a autonomia é um dogma que, entre mentes, a liberdade está sendo escrita com letras pequenas. Só um minutinho que essa parte aqui eu não entendi. Contudo, não sabemos, há muito tempo, em nossa alma, que a autonomia é um dogma que, entre mentes, a liberdade está sendo escrita com letras pequenas? É uma pergunta, né? Temos filhos, obrigações, crises existenciais. Isso, felizmente, escaldou-nos. O que perderemos nós, escolados em autonomia, se admitirmos que nossas famílias são mais importantes do que gostaríamos? O que ocorrerá conosco se enfocarmos principalmente a ligação, o avesso da autonomia, e admitirmos que nossa vida depende de muitos fios que não movemos e nem controlamos? Será essa uma atitude fascista? Lamentar os que foram mortos, em vez de lutar pelas vítimas contra os antigos perpetradores? Será esta uma atitude reacionária e passadista? Ficaremos eternamente presos ao tabu de não ver em Hitler também uma pessoa humana? Ponderar que entre o céu e a terra existem mais coisas do que podemos entender? Será essa uma atitude ultrapassada e não esclarecida? Permanente autorrealização, emancipação, pensamento esclarecido são exigências de hoje. O trabalho com as constelações trata das manchas cegas nesse programa. Com frequência, os laços sistêmicos nos determinam em nossa profissão e em nossa vida privada, num grau maior do que gostaríamos e do que nos damos conta. Essa compreensão será uma heresia? Talvez, pois Hellinger incomoda. Da mesma forma como os antigos apóstolos morais e os lacaios das autoridades recusaram a teoria de Freud sobre os instintos, os representantes do pensamento politicamente correto impõem sua autoridade para desacreditar os conhecimentos obtidos nas constelações familiares e para vinculá-los ao nazismo. De onde vem isso? Hellinger ofende o pensamento antifascista ingênuo com a tese de que quase todos os alemães daquele tempo estiveram no mesmo barco, seja o que for em que acreditavam. Com isso, ele desfigura a imagem convencional do bom, entre aspas, alemão, segundo a qual os perpetradores são sempre os outros. O historiador Götz Ali, de Frankfurt, vê aí a presença de um mecanismo de defesa, cultivado de bom grado até hoje. Ele relata em seu impressionante livro Hitlers Volksstaat, o Estado Popular de Hitler, que a ditadura de favores do nacionalsocialismo
beneficiou todos os alemães, especialmente os trabalhadores e as classes menos favorecidas. Seus números perturbam a projeção da culpa sobre a burguesia, entre aspas, os ideólogos do racismo, o imperialismo ou os paladinos de Hitler. Os alemães, bombardeados, moravam em residências judias, dormiam em camas que tinham sido dos judeus, sentavam-se em sofás judeus, comiam pão feito com trigo polonês, enquanto os poloneses morriam de fome. Abriam caixas de sal e ovos, frangos e mel da Ucrânia, e deleitavam-se com café, lingerie e chocolate da Bélgica ou da França. Luxos esses comprados ou roubados de outros povos pelas tropas alemãs de ocupação. Götz Ali calcula que tudo o que se consumia na Alemanha, onde raramente alguém morria de fome durante a guerra, tudo o que era comido nas mesas alemãs era temperado com assassinatos. Pequenas ascensões, grandes reformas, favorecimentos sociais. Tudo isso foi comprado através do roubo, da fome e do assassinato de outros. E isso ainda envolve algo bem diferente. Muitos de nós devem sua existência ao fato de que não foram nossas mães, mas outras mulheres, outros homens e outras crianças que tiveram de morrer e perecer de inanição. O que pode haver de errado nesse luto modesto, que consiste em chorar com as vítimas em vez de combater por elas contra os perpetradores? E quais? A última pergunta. O que há de tão perigoso em ver o nacionalsocialismo também como um movimento guiado por poderes desconhecidos para nós? O que há de tão inconcebível em dizer que também Hitler foi tomado a serviço e, portanto, que o mal, a crueldade e a brutalidade também faziam parte de uma realidade desejada? Naturalmente, isso é um desafio. Tudo desaba. Não existe mais nenhum apoio, diz uma amiga minha. Talvez seja isso que intranquilize uns e converta outros em perseguidores. A imagem do mundo como um espartilho se desfaz. Associar o esclarecimento sobre as causas da guerra e sobre o fascismo a uma atitude consciente de que não podemos controlar, determinar, impedir e mudar tudo, essa é uma provocação com que Bert Hellinger nos confronta. O próprio Hellinger seguiu desde seus 20 anos um caminho de contemplação e de purificação interior. Ele não aderiu a nenhuma ideologia. Isso pode ser percebido por qualquer pessoa que realmente se ocupe com o trabalho dele. Talvez tenha sido esse o seu caminho. Não se perder num mundo composto de bem e mal. Ele pode não ser simpático a muita gente em nossa época. Mas por que levar esse homem ao descrédito? Hellinger exige de nós um esforço intelectual e espiritual para ver os crimes e as pessoas, vítimas e perpetradores, como seres humanos, sem tirar-lhe a responsabilidade por sua ação. Não é isso uma forma de esclarecimento, uma renúncia a uma concepção mágica de progresso? Talvez se trate aqui simplesmente de um pouco de modéstia, da relativização, da fantasia de onipotência, segundo a qual é suficiente pesquisar, lutar, saber, naturalmente do lado certo. Emancipar-nos e protestar para que no mundo tudo mude para melhor. Naturalmente, existem críticas justificadas a Hellinger. Ele é rude e obstinado, imprevisível, implacável, provocador. Ele não se deixa ensinar.
Pois bem, ele é o professor, e seus alunos cresceram e tomaram seus próprios caminhos. Contudo, mesmo para quem se distanciou, interna ou externamente, desse senhor idoso, algo é claro para quase todos. Com suas percepções sobre as profundezas da dinâmica sistêmica, ele trouxe algo de novo ao mundo. Esses insights estão hoje incorporados à bagagem terapêutica e ao equipamento do bom conselheiro empresarial. Através da configuração espacial de sistemas, Hellinger encontrou um instrumento de diagnóstico que resiste à prova da pesquisa científica. Isso não havia antes. O papel que desempenhou a repressão no século passado cabe neste século ao envolvimento. Através de Bert Hellinger, temos um conhecimento maior sobre o que acontece nos sistemas, sobre consciência e culpa, vínculo e solução, alma e ser. A base empírica para isso, também porque ele alargou o espaço terapêutico, tornou-se muito mais ampla do que a de Freud jamais pode ser. Ela cresce constantemente, através de centenas de bons terapeutas, conselheiros e pedagogos que, com toda a naturalidade, trabalham com constelações. Em notável contraste com o vento áspero que sopra na Alemanha, Hellinger recebe no exterior títulos de doutor e outras honras. Esse alemão que torna amplas as almas, seja quem for que o procure, é apreciado e homenageado. Ele vai continuar polarizando. Ele não aprecia discursos sem autoridade. E quando perguntado se algumas de suas teses provocariam menos gritaria e irritação se fossem expressas de uma outra maneira, responde com uma outra pergunta: o que tem mais força? Esse livro expressa muitas perguntas, críticas, que pairavam há muito tempo no ar. Bert Hellinger responde-as, como sempre, à sua maneira. O livro percorre etapas de sua vida e informa sobre seus insights mais importantes. Assim surge o retrato de um homem que quer produzir algo, não na política, mas na alma. Gabriele Tenhöfel. E então, diante do que vimos aqui, de que escutamos, quanto essas palavras nos atravessam, né? E é importante perceber várias questões aqui. Bert Hellinger não foi um homem de tomar partido. A sua forma genuína de ser, a sua clareza mental, a sua coragem e a sua força. Isso estava escrito quando ele tinha 70 anos, né? 70 anos. E quando foi perguntado quando o senhor vai parar de trabalhar, ele faleceu com 92 anos. E eu estava uma vez lá no camp e algo aconteceu dentro com as pessoas que estavam presentes e ele simplesmente tomou a palavra: eu ainda estou aqui. Ele tomou para ele algo que estava indo em outra direção. Quando ele diz eu ainda estou aqui, ele traz essa presença, porque era um homem de muita presença. E até hoje, quando a psicologia se degradeia, conselho regional, federal de psicologia, os terapeutas se sentem bastante inseguros e vulneráveis com a presença da constelação familiar, simplesmente o Bert seguiu. E não há que temer com isso,
Primeiro porque quando se vai dentro de uma integridade e dentro de uma certeza, onde abre caminhos, onde traz algo que nenhuma outra pessoa trouxe, isso se solidifica e isso faz com que esse movimento siga. Não tem como ter um retrocesso, não tem como. Eu acho que quando tem uma decisão dessa natureza, o que nós percebemos? Que temos mais força, mais força. E o que eu acho incrível do Berti é a integridade e a ética. Ele não se deixou ser consumido pelas exclusões que ele sofreu. Custou para ele? Muito. Então, cada um da nossa pequenez, nosso pequeno lugar, quando a gente sofre de um processo de exclusão, porque todos nós sofremos, né? Ou porque somos baixos, porque não somos inteligentes, ou porque somos negros, ou porque somos gordos, ou porque não temos facilidade com alguma habilidade, enfim, né? Somos sempre enquadrados em algo do qual o outro quer decidir por nós, né? O outro quer nos enquadrar e fazer com que nós sejamos de acordo com as premissas que está na cabeça do outro. Isso nos leva a um sentimento, né? Aí eu posso fazer o seguinte: ninguém exclui a ponto de você se desestruturar. Então, ele sempre pergunta: onde está a força? Essa é uma pergunta constante. Aonde está a força? Diante da situação que o outro diz, para onde eu olho e aonde eu decido ficar diante daquilo que o outro não sabe. O que o outro sabe? O que alguém que não seja eu mesmo saiba de mim mesmo? Então, como estará a minha vulnerabilidade se eu quiser, a qualquer preço, corresponder às expectativas de outros? Então, aonde eu preciso me centrar para me conservar na minha integridade, na minha ética, já que a ética é pessoal. E quando Humberto, ele não é parcial e nem vive no momento de indignações, porque a indignação também ganhamos força ou perdemos força quando levantamos as bandeiras da indignação. Então, quando ele olhou para os perpetradores e não os excluiu de novo, para onde o Berto estava olhando? E nós sabemos, né, que o Berto sempre olhou para a paz, sem desconsiderar os conflitos. Sem querer anular os conflitos, mas ele olhou para a paz. O que hoje nós vemos, o que hoje nos deparamos? Uma política mercadológica. A fatia de mercado que pertence a mim, que pertence ao outro, e eu pertence a mim, o outro não precisa. O outro não tem esse espaço. E a questão das exclusões, ela é um processo persecutório, porque Freud também foi perseguido, os discípulos de Jesus também foram perseguidos. Aliás, sempre aqueles que mostram um caminho novo, um caminho que forte, que faz com que muita gente repense. O que acontece? Apedreja. Então, quando a gente olha para a onipotência de certos grupos, a gente também precisa ver a exclusão.
provocada? E em nome de que progresso essa humanidade caminha? Então, quando a gente para pensar um pouco e escolhe um caminho mais claro, mais lúcido, porque o que acontece com as constelações e com o que o Bert nos aponta é que no nível da alma, dizemos sim. Mas a humanidade, ela é sempre separada. Cada um segue um caminho. E cada um siga o caminho que achar mais propício, mais conveniente, e cada um paga o preço por ele. Agora, você destituir algo que é da opinião do outro, que é da decisão do outro, que só os diferentes são iguais? E como então olhamos para as diferenças? Se todos nós somos diferentes e temos concepções diferentes? O que fazemos hoje? Quando o Bert traz, foi uma atitude proposital trazer esse livro de 110 que esse homem escreveu. Aqui, nessa época, quando ele tinha 70 anos, os livros estavam publicados a 19 idiomas. Hoje, 45 idiomas. 45 ou 47, não sei ao certo. Então, se eu digo que eu discordo do Bert, a minha teoria precisa ser mais forte do que a dele. Né? Se eu discordo dele, eu preciso conceber ideias que aponte um outro caminho, mais lúcido. Não será o mínimo que eu posso fazer quando eu desconstituo uma outra teoria, uma outra pessoa? Ou eu estou dentro do meu achismo, da minha axologia? O mundo é multifacetado, múltiplos. Será que não pode coexistir todas as opiniões, todas as teorias, todas as concepções? E por que eu teria que excluir? A que custo? Então, precisamos um pouco pensar quando temos uma atitude excludente com o outro, dentro de uma arrogância, muitas vezes. Então, porque a minha visão é pequena, eu acho que a visão do outro é turva. Então, muitas vezes, o silêncio é uma paz interior. Tem determinados silêncios que são a violência. Quando ela requer um posicionamento e esse posicionamento não chega. Mas Bert Helling nunca se calou na frente de qualquer pergunta. E ele sempre trouxe posicionamentos claros, respostas claras, fortes. Porque essas perguntas estão ligadas à vinculação, ao amor, às questões do nosso cotidiano. Não tem nada fora disso. Não tem nada extraordinário. Tudo é muito ordinário mesmo, da ordem da vida. Que a constelação familiar não é nada sobre-humano, sobrenatural. Não tem nada fora. É tudo aqui mesmo, ordinário da vida, da ordem da vida. Se você for colocar ao pé da letra, mesmo colocando ao pé da letra, você vai ver qual o sentido maior que faz.
esses ensinamentos. E por que tantas pessoas comungam dessa... São todos loucos? Dessas concepções? São loucos? Fanáticos? Débeis? Acredito que não, né? Acredito que não. Gente, essa leitura... Aqui nós iniciamos apenas esse livro. Esse livro, ele é fantástico. Eu vou trazer para vocês algumas partes do que nós vamos ler. Vamos entender os 5 círculos do amor. E depois, somente quando a gente compreende a obra de Bert, aí que a gente pode dizer, eu discordo. E aí você precisa escrever alguns livros para poder fundamentar a sua discordância, né? Então, como ele traz do amor a vinculação e a liberdade. Qual é o homem livre? Qual foi a pessoa que falou em olhar para os mortos e dizer que os mortos atuam sobre os vivos? Quem falou das consciências, da boa e da má consciência? Quem trouxe essa luz ao mundo? Quem falou das ordens da vida que rege a vida? A ordem, a lei do pertencimento. Saia você de algum lugar e tente entrar em outro que você não tem a permissão para ver como você se sente. O Berti falou disso. Chegue você numa fila às 5 da manhã e chegue depois uma pessoa às 10 e seja atendido antes de você e veja como você se sente. O Berti falou disso. Além da hierarquia, de quem vem primeiro. Dê você muitas coisas boas a alguém e o outro não te dar nada em troco. O desequilíbrio das trocas. Essa é uma outra lei. O equilíbrio das trocas. Quando as relações estão desequilibradas, o que acontece? Você deu muito, o outro não deu nada, assim, do direito? Como assim? O Roberto falou disso. Então, isso é a base de todo o processo de constelação. É a desordem das leis da vida. Leis da vida. Então, precisamos prestar um pouquinho de atenção quando nós não somos respeitados a partir do nosso lugar. Como você se sente? O que faz sentir, faz sentido. Quando você é desrespeitado, será que não faz sentido? Alguém tem alguma pergunta? Tem tanta lindeza. Simone, Clélia, Georgia, Nadi, Anjinha, Maiara, Deise, Helena, Glória, Dailan, querido, João Gabriel. Então, gente, é bom pensar nisso, né? Naquilo que é óbvio. Quem não aceita o óbvio? Mudar as lentes. Até para enxergar o óbvio. E não precisar tomar partido. A quem atendemos quando tomamos partido? O partido. Alguém tem que perder. E essa postura do Bert, não tomar partido, é dizer a todos pertencem. Todos têm direitos. Não significa não pague o seu preço. Paga-se o preço. Mas a própria
o próprio universo vai facilitar e corroborar para que esse preço chegue. Não precisa que eu aponte, apenas que eu fique no meu lugar. É difícil ficar no próprio lugar? É mais fácil ser injusto? É mais fácil condenar? É mais fácil criticar? É mais fácil jogar o outro na fogueira? É mais fácil, é mais fácil, é mais fácil. É mais fácil ser grosseiro? É mais fácil. Infinitamente mais fácil. Uau! É mais difícil ser reto. É mais difícil ser ético. É mais difícil ser íntegro. É mais difícil não querer tomar partido. É mais difícil respeitar e dizer, não posso continuar. Porque se eu continuar, eu vou machucar você. Isso é retidão. Isso é respeito. Isso é coragem. Ter coragem de encontro uma multidão e não dizer e entrar no coro e dizer amém, porque eu achei que o outro era mais forte, porque eu duvidei das minhas concepções e abri a minha guarda, que talvez o outro tenha razão. Queridos, meus queridos e queridas, politicamente correto. E hoje é uma época que ninguém pode falar nada, porque tudo é interpretado de uma forma estranha para os meus princípios. E no fundo de tudo, para a evolução de todos, precisamos dizer, como o Berto dizia, está tudo certo. E muitas vezes não compreendemos o alcance daquilo que acontece. Porque todos nós somos submetidos a uma grande força. E todos nós fazemos o que fazemos porque estamos a serviço de algo. Seja de uma crença, seja de uma situação, seja de algo que a gente não conhece, não sabe ainda, a serviço de algo que muitas vezes desconhecemos. Agora eu vou ficar aqui esperando que vocês me façam algumas perguntas. É incrível. Ô, John, Antônia, Soraya, seja bem-vindo. Então, Ingrid, Marília, Cleves, Ana, Eu, todos bem-vindos. Sim, deixa eu virar o aqui para que me chamou a você. atenção, né, nesse trecho que a gente leu agora foi a visão dele sobre os bons alemães, né, que ficaram na Alemanha Sim, e que ocuparam as casas dos judeus que foram levados para os campos de concentração e viviam às custas da desgraça alheia.
sim. Então, né, esse argumento que ele usa para não usar o rótulo bons e maus, Uhum. né, parte de um fundamento que me chamou muita atenção, me interessou bastante esse raciocínio dele. Sim, sim. Uhum. O Ingrid, isso é uma das coisas mais geniais do Bert. Eu acho que assim, uma concepção muito crística, né? O sol nasceu para todos, para bons e maus. A chuva cai sobre os justos e injustos. Então, me parece óbvio, né? Mas aqueles que se dizem justos, às custas do sacrifício de outros, e isso é tão insano, e ao mesmo tempo que insano, é muito descontextualizado do momento, então inconsequente, né? Chega a ser idiota. Isso me remeteu ao jargão que se usa no Brasil, cidadão de bem, né? Sim, o cidadão de bem, exatamente, que muitas vezes muitos políticos ou muitas pessoas ditas cidadãos de bem são salafrários, né? Mas quem somos nós para julgar? Se cada um vai pagar o seu preço, ou Sim. cedo ou tarde, né? Então não me cabe julgar, não me cabe julgar. Cabe seguir a minha retidão, aquilo que eu conceito de importante, né? E como diz assim, como um filho de ladrão chegar em casa sem o roubo, ele vai ser a ovelha negra. Imagine, onde o roubo é comemorado como uma vitória, e de repente o filho chega sem o roubo em casa. Percebe onde fica o amor cego aí dentro? E ou você tem o amor cego ou o amor lúcido. O amor cego, muitas vezes, é o amor excludente de uma família. Assim, isso não presta. Pulando dessa família, nossa família que presta, fulaninha não presta. E aí, porque isso. E cria situações, porque isso não é somente dito em palavras que é absorvido, mas muitas vezes aquilo que está no campo, que hoje a gente sabe que a ciência traz como epigenética aquilo que ficou marcado, registrado. Então, se alguém traz uma postura clara a respeito da vida e eu não aproveito, aonde eu estou sendo fiel dentro das minhas lealdades invisíveis, fiel aos meus sistemas de crença e ao sistema de crença de pequenos grupos. E com isso eu não vou contestar. Isso não me interessa contestar. Não é, Lupe, né, Daisy? Só me resta dizer sim, né, Kelly Guzmão, minha querida? Só dizer sim e seguir. A vida, no final das contas, ela tem a sua justiça. Somos submetidos todos a uma grande força, a esse grande guarda-chuva de Deus. Pois é, Daisy, é uma verdade. Para aqueles que concebem isso como verdade. Para aqueles que não concebem isso, ok, ok, está tudo certo. Porque esse é o diferente. Que eu preciso dizer sim, sim. E você também. E você também. E eu posso dizer muitas vezes, e eu também. E eu também posso excluir.
E eu também posso causar desordem. E eu também posso trazer luz, clareza. E eu também. Um ser humano como todos, comuns, diferentes, porque somos iguais. Esses temas me interessam muito, porque esses temas me mobilizam muito. Mas enquanto muitas pessoas não podem olhar ou não podem escutar e não podem sentir a ressonância dentro de si, aguardamos. Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. E eu vou dizer sempre sim. Pessoal, então podemos ficar por aqui por hoje? Por hoje. E quero avisar vocês que estão aqui que a roda de mulheres será no dia 7 de abril, sextas-feiras, das 8 às 9h30. A roda de mulheres também vai acontecer nas terças-feiras, das 19 às 20h30. Então, temos duas opções. Para quem não está no Brasil, esse horário da sexta-feira de manhã vai ficar muito bom. Mas para quem está aqui, que trabalha e que precisa ter um espaço maior à sua disponibilidade à noite, então, nas terças-feiras, das 19 às 20h30. Então, mulheres, vamos nos fortalecer. E os bons homens, pena que não vou abrir para homens, mas que tenho boas mulheres que possam estar aqui na roda. Que sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos nos fortalecer, vamos olhar para esse social de uma maneira diferente, vamos aprender como estar mais livres e fortes dentro da construção da família e como podemos ser mais amorosos, elegantes nos casamentos. Sedutores também, faz parte da vida. E convido vocês para mais tarde, o Dailan está aqui no nosso Instagram, para mais tarde fazermos uma live elegante, uma live sobre a nossa condição de liberdade, de beleza, de cuidados, do autocuidado. Então, gostaria que vocês pudessem estar aqui presente. E para quem não puder estar presente, depois vocês podem ver, tá bom? Ver e escutar. E autoescutar, que isso também é um autocuidado, onde nós podemos nos autoescutar. Gente, um beijo grande, um abraço forte para todo mundo. Meu profundo respeito aos semelhantes e aos diferentes, que todos vocês pertencem. Respeito mútuo. Obrigada. Tudo de bom. Ai, queridos. Cíntia.